Abra, por gentileza, a Bíblia em Provérbios 31. Em abrindo, se você puder manter o texto bíblico aberto durante a exposição desta manhã, eu quero recomendar que você faça isto. Mantenha o texto bíblico aberto, à proporção que a exposição for feita. Não lerei todo o texto de uma única vez. Provérbios 31, o verso 10 diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Agora os versos 30 e 31. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Se nós hoje sairmos em nossa sociedade e perguntarmos o que é uma grande mulher, que respostas nós obteríamos? O que é uma grande mulher? Talvez alguém dirá, é uma pessoa famosa, uma artista, uma atriz, uma cantora. Talvez alguém dirá, uma grande escritora, uma grande palestrante, uma mulher convidada frequentemente para muitos simpósios, seminários, conferências e lives. Ou alguém poderá dizer, uma grande desportista, uma mulher premiada nos desportos, em alguma modalidade esportiva. Ou alguém dirá, uma CEO, uma executiva de uma grande corporação, uma mulher de carreira profissional celebrizada e muito bem reconhecida e remunerada. Ou alguém que se notabilizou no mundo das ideias, no cenário acadêmico, uma grande docente. Ou, quem sabe, uma Miss, uma grande modelo, uma mulher conhecida por sua beleza, por seus muitos tratamentos estéticos, por suas muitas cirurgias, por suas roupas e acessórios de caras marcas. Ou, quem sabe, uma digital influencer, uma youtuber, alguém cujos posts têm muitos likes, cujos vídeos são muito populares, ou alguém que está sempre envolvida em alguma polêmica, como se diz hoje, sempre causando, ou como ainda se diz, sempre se metendo em alguma treta. Bem, a lista pode ser bem extensa. Então, você é uma grande mulher? E logo nós perceberemos que isso depende da cosmovisão. Ou seja, isso dependerá dos critérios de quem julga. Critérios repousam sobre valores. Recentemente eu conversava com uma profissional de saúde aqui de nossa cidade, uma pessoa bastante conhecida, aliás, e ela dizia, a minha avó foi uma grande mulher. Mas a avó dela não foi nada dessas coisas antes descritas. Não foi atriz, não foi escritora, não foi palestrante,
não foi desportista, não foi uma digital influencer. Aliás, a avó dela nem usou o WhatsApp. Aqui neste antigo livro de sabedoria, nós temos a descrição de uma grande mulher. Os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Salmos, o próprio livro de Jó, enfatizam muito o temor de Deus. A ênfase no temor de Deus é algo muito fundamental aos livros de sabedoria. E temor de Deus o que é? É um conceito bem abrangente, porque diz respeito à vida como um todo. Ou seja, o temor de Deus afeta a nossa vida na sua totalidade. O nosso olhar para a vida, o nosso olhar para a existência, o nosso olhar para as instituições, o nosso olhar para a pessoa humana, o nosso olhar para paternidade, maternidade, filhos. O temor de Deus é um conceito vital e abrangente. E em relação com o temor de Deus que se traz, então, nos livros, a ideia de sabedoria. Porque é esse temor de Deus que trará sabedoria. O temor de Deus faz uma pessoa sábia. E a sabedoria é algo vivencial, é algo prático. A sabedoria não é apenas o acumular de conhecimento, embora a sabedoria pressuponha conhecimentos, mas a sabedoria é algo prático, é algo com voz, é algo com coração, é algo com palavra, é algo com mãos, é algo com pés, é algo com atitude, a sabedoria. Temendo-se a Deus, isto é o princípio operante da sabedoria. E aqui você tem uma mulher de grande valor, e que deve ser louvada, reconhecida, recompensada nesta cosmovisão bíblica. O verso 1 diz: mulher de virtudes, quem a achará? Parece que está a dizer aqui que quem achar tem um privilégio, como falava o irmão Júlio no início ali, ou talvez não seja algo assim tão comum. Quem achar deve valorizar muito. O seu valor muito excede o de finas joias, de rubis. Joias são valiosas. E o verso 30 dirá que essa mulher teme ao Senhor. Ela teme ao Senhor. É nesse contexto que diz: enganosa é a graça e vã a formosura. Enganosa aqui não somente no sentido da vaidade, no sentido de ser algo passageiro, mas algo que pode iludir, que pode enganar. Quando a pessoa pode comprar a turmalina julgando que seja esmeralda. Ou seja, não que formosura e graça sejam coisas totalmente desprovidas de seu valor, mas é que elas podem enganar, elas podem iludir. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. A palavra que vem do alto a louvará. Por isso o verso 31 diz: dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Ela deve ser louvada, ela deve ser reconhecida, ela deve ser recompensada. E temendo ao Senhor, ela é sábia. Veja o verso 10. Mulher de virtudes, quem a achará? O verso 26 diz: ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua. Muito se tem opinado sobre o falar das mulheres,
Mas aqui se diz que esta mulher fala com sabedoria e a instrução da bondade está nos seus lábios. Ela instrui segundo o caminho, segundo a personificação da bondade. Ela é sábia. E ela é caracterizada por um trabalho intenso, diligente. Ela trabalha muito. Ela trabalha por 7 homens. Muito. Interessante. Às vezes se fala que ela é de um sexo frágil, mas de que fragilidade se está falando? A gente precisa tomar cuidado. Que fragilidade se está falando aí? Porque esta mulher aqui, há um evidente destaque para o seu trabalho. Veja os versos 13, verso 13, ela busca lã e linho. Não sei se você sabe, mas não são duas coisas fáceis de se buscar, lã e linho. São 2 vestiduras naturais, duas fibras naturais para fazer o tecido, e difíceis. Tem que ter uma técnica, dá trabalho. E de bom grado trabalha com as mãos. O verso 15 diz aí, é ainda de noite, de madrugada, que é a ideia, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Verso 16, examina uma propriedade e adquire-a. Ela pode ir lá, olhar uma propriedade, falar assim, vale tanto, posso comprar assim, vamos lá ao cartório, fazer uma escritura. Ela adquire, ela compra. Ela tem essa habilidade. Ela é habilidosa. Ela é capaz de avaliar, ela é capaz de aquilatar, ela é capaz de julgar. Ela adquire. É capaz de fazer boas trocas. Verso 17, ela cinge os lombos, o corpo de força e fortalece os braços. Verso 27, ela atende ao bom andamento da sua casa, ela não come o pão da preguiça. Não come o pão da preguiça. Então ela é caracterizada por um trabalho intenso, diligente. E ela possui uma perspectiva diferenciada, diligente sobre a casa, uma espécie de ninho, e sobre os bens, a propriedade. Veja aí, verso 15, né? Ela dá mantimento às suas servas, ela examina uma propriedade. Verso 18, ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada, a sua candeia não se apaga de noite, significa que ela abastece a candeia do combustível, não é? Do azeite, ela não é negligente, ela é atenta. A candeia ilumina a noite. Verso 21, no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Nós não temos frio aqui assim em São José dos Campos. Você que veio do Rio de Janeiro pode estar achando aqui muito frio, mas isso não é muito frio. Frio é menos 5 graus, menos 10 graus. Frio é menos 30 graus. Frio é quando passa 2, 3 meses e a neve está na sua porta assim, entende? Isso é frio. E aí você entende que ela precisa pensar que vem o frio. 27. Ela atende ao bom andamento da sua casa. O seu trabalho diligente resulta em prosperidade. É interessante isso, né? A prosperidade. Mas observa, isso não a faz avarenta. Olha o que diz o verso 20. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Veja o verso 24, a parte B. Ela dá cintas aos mercadores. Então, ela tem uma prosperidade que entorna, que ampara, que ajuda o mais fragilizado, ajuda o mais necessitado. E o grande núcleo orbital de suas relações
ao esposo e os filhos. É interessante isso. Essa é uma mulher de múltiplos relacionamentos. Você vai ver aqui que se fala de servas, se fala de mercadores, se fala, enfim, fala de negociantes. Ela tem múltiplos relacionamentos, mas o seu espectro relacional tem uma grande abrangência. Mas o núcleo desses relacionamentos está aí posto, marido e filhos. Verso 11 e 12, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Verso 23, o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Aqui está falando da vestimenta, está falando do traje, do portar-se. Ou seja, o marido dela não é aquele sujeito que chega lá em público todo estragado, todo mal penteado, com a roupa rasgada, todo mal cuidado, com as remelas no olho e todo maltrapilho, sujo, imundo, mal cheiroso. Não, o marido dela chega lá, asseado, pode se assentar lá com os príncipes, entende? Pode se assentar lá com os anciãos da terra, tem azeite no cabelo, não é? Na barba. Claro que essas coisas, estou falando naquelas categorias daquele tempo, entende? Veja os versos 28 e 29. Esse marido que parece alguém bem cuidado, diz aí, levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. O seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ou seja, esse marido vê que muitas mulheres procedem com virtude, mas esta sobrepuja, não é? E ele a louva por isso. E o seu trabalho diligente e criativo oportuniza provisão. Provisão. As ideias de ser providente, de ser previdente, tem muito a ver com o futuro. Esse é um mundo que tem seus altos e baixos. Esse é um mundo que tem dias bons e dias maus. Esse é um mundo que tem frio e calor. Esse é um mundo que tem enchentes e secas. As circunstâncias mudam. E a primeira provisão dela é o alimento, os versos 14 e 15. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. E ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Abraham Maslow diz que uma necessidade básica do ser humano é alimento. Se não for satisfeita, tudo vai mal. Se o homem não estiver alimentado, tudo está mal. É certo que nem só de pão vive o homem, mas sem pão o ser humano não vive nesse lado da existência. E homem e mulher buscam pão. E um dos efeitos da queda é que buscam com o suor do seu rosto. E é preciso então essa diligência para buscar o pão. E ela é diligente, para buscar o alimento. Hoje talvez você já não vai longe para buscar lá uma castanheira, para buscar um trigo, você não vai longe para fazer uma ceifa, mas provavelmente você terá que buscar o pão junto com seu marido. A segunda provisão, a mais destacada aqui, diga-se de passagem, tem a ver com vestimentas e agasalhos, que remete para a ideia de abrigo. Veja o verso 13. Busca lã e linho. Verso 19. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Aqui é que as roupas e agasalhos eram feitos em casa. Você não ia lá na esquina e comprava a roupa. Ou mesmo depois, tinha o tecido, fazia o tecido em casa, costurava-se em casa.
Versos 21 a 25. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela provê proteção, abrigo, vestimentas. Não tem apenas o sentido de vestir-se, embora esse seja o sentido básico, mas uma vestimenta digna. E certamente com algum valor estético. Linho, ela se veste de linho fino. Verso 24, faz roupas de linho fino. Essa era uma descrição da era salomônica, ou seja, 10 séculos antes de Cristo. Ou seja, mais de 30 séculos antes de nós, para o que era uma grande mulher. 30 séculos atrás. E o que a gente pode obter aqui? Algumas considerações importantes. Primeiro, irmãos, é que o amor é uma coisa prática. O amor é uma coisa prática. Beijinhos e abraços são importantes, mas não significa necessariamente que se ama. Palavras são importantes, mas não significam necessariamente que se ama. Atos práticos são expressões de amor. Dias atrás, um adolescente da nossa igreja falou assim: hoje eu entendo que meu pai me amou quando ele saía cedo e voltava tarde para trabalhar, para nos sustentar, para custear os meus estudos. Eu entendo que ele me amava. Minha mãe tem uma vida intensa. Nossa era emocionalmente carente e mimizenta. O amor precisa ser lembrado que ele é voltado para fora. O amor tem uma força centrífuga. O amor não é ensimesmado. O amor não é do tipo melancólico que se curva para dentro, mas se volta e ilumina para fora. O amor é assim. O amor é algo prático. Você tem aqui uma mulher que sabe amar. Quando você é prática, quando você cuida, quando você leva ao médico, quando você alimenta, quando você disciplina, quando você ensina valores, quando você ensina a parte dura da vida, quando você ensina para o frio, para o calor, quando você prepara para os dias de chuva e para a neve, isto é amor. O amor é algo prático. No advento da modernidade, naturalmente você sabe, houve um desprezo e o demérito dessas mulheres antigas. Nós somos de uma geração pós as grandes revoluções capitalistas, que tudo fez para a introdução das mulheres e das crianças no mercado de trabalho. E aí a esposa e a mãe, que tem como núcleo mais fundamental a sua família, geralmente então é rotulada de isto, de aquilo outro, isso, aquilo. E aí busca-se, então, uma espécie de empoderamento de mulheres. E é interessante, não é? Empoderamento para um tipo de mulher, não é? Um tipo de empoderamento. Não é? Uma única vertente de empoderamento. Ora, você tem aqui uma mulher empoderada, digamos assim. Ela não é um bibelô. Ela não é um bibelô.
uma coisa assim, muito frágilzinha, coitadinha. Entende? Ela é uma mulher com força, com virtudes, com criatividade, com proatividade, com inteligência, com discernimento, com técnica, com conhecimento, com instrução. Talvez não haja nada que os homens possam fazer que ela não consiga fazer. A questão não é essa. Hoje nós temos uma guerra dos sexos, sabidamente. Estava num trem, lá num país europeu, e havia uma jovem mais fraca, menina, e ela estava arrastando 2 malas, e o trem ia sair. Eu vi as malas ali, tentei me aproximar para ajudá-la. Ela falou, não, senhor, eu faço sozinho. O que ela está dizendo para mim? Eu consigo, não preciso da sua ajuda. Entendeu? Isso que ela está dizendo. Que ela está sendo treinada por uma mentalidade de competição, de rivalidade, para encontrar seus espaços. E já esta cultura aqui, esta cosmovisão aqui é de complementaridade. O que significava essa busca por complementaridade? Refletia a tentativa de ocupar-se o ser humano, homem ou mulher, naquilo que fosse mais natural ou mais adequado à sua constituição física, emocional, biológica. Aquele era um mundo mais conectado com a natureza, aquele era um mundo mais natural, aquele não era um mundo tão artificial, tão urbano, tão industrial, tão virtual como o que nós temos hoje. Então, homem e mulher procuravam exercer ali atividades em que eles se complementassem, que eles somassem funcionalmente. O que nós temos hoje é atender uma tendência de tensão entre os binômios parceria e competição. Nem sempre a gente resolve muito bem isso, não é? E você tem aqui uma mulher bem resolvida em sua parceria. Ela está bem resolvida em seu companheirismo. Ela está bem resolvida em seu somar. Ela está bem resolvida em seu ajudar. Ela está bem resolvida em seu cooperar. Palavra que vem do latim, coopere, ou seja, esforçar-se junto, operar junto, trabalhar junto. Ela está bem resolvida em seu cooperar. Então nós temos aí vários crivos hoje, vários julgamentos. E alguém pode te perguntar, você é uma grande mulher? Ou alguém pode perguntar, você é uma grande mãe? Ou talvez você possa perguntar, minha mãe foi uma grande mãe, minha avó foi uma grande mulher? Depende da cosmovisão, esse é o ponto. Depende dos critérios de quem julga, esse é o ponto. E aqui, por esse olhar, esta é uma grande mulher. Ela tem fruto, e um fruto abençoado. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. A resposta depende, obviamente, dos seus valores.
E os seus valores dependerão de qual, em rigor, é a sua medida, a sua referência. O que está medindo você? O que você está tomando como referência hoje? Como seu padrão de medida? Você está bem como mulher? Ou você anda frustrada? Ou você anda amargurada? A cultura está dizendo que você ficou para trás, que você é uma derrotada, que você hoje é uma nota destoante. Talvez uma outra boa pergunta é: e a quem você deseja recompensar? A quem você deseja agradar? O verso 30 diz: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então eu gostaria de perguntar a você, mãe, que está aqui, você, mulher, você tem levado Deus em conta? Os seus ideais? Você tem levado Deus em conta nos seus projetos? Você tem levado Deus em conta na sua leitura da vida, na sua interpretação, na sua hermenêutica desta vida, dessa cultura? Você tem levado Deus em conta? Temer ao Senhor pode ser liberdade dos grilhões que essa cultura tenta impor sobre você. Liberdade para você estar bem, sem tentar satisfazer as medidas de um mundo que não mais acredita que você pode ser uma grande mulher sem vestir os manequins rígidos desta cultura, esses manequins mal resolvidos, nos quais você precisa se encaixar. Temer ao Senhor é uma receita básica para se viver bem. Temer ao Senhor é uma receita básica para um viver sábio. Não tenha receio de colocar em prática os seus valores que foram moldados pelo Senhor, a quem você ama e a quem você deseja servir, e a quem você deseja glorificar, e que Deus te abençoe com liberdade, e que venham seus filhos, e que venham seus netos, porque geralmente aqui neste mundo o melhor amigo da verdade é o tempo, e venham seus filhos, e venham seus netos e digam: eu sei, minha mãe foi uma grande mulher, temia ao Senhor e nos abençoou grandemente. Que Deus abençoe. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Vamos nós todos, vamos curvar a nossa fronte e falar com o Senhor. Senhor, abençoa e recompensa as mulheres que aqui temem a Cristo, que elas se vejam encorajadas, reconhecidas, louvadas. Livre é, Senhor, dos grilhões que a cultura quer impor sobre elas. Livre-as do peso de frustrações ou da amargura. Que em sua caminhada elas avancem, temendo ao Senhor. Abençoa grandemente os seus filhos, seus esposos, as suas famílias. Faz prosperar, Senhor, o fruto de seus diligentes esforços. E que elas não tenham receio de colocar em prática os valores teus.
que o Senhor conserve dentro delas a graça de amar ao Senhor e o desejo de servir-te e glorificar-te. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém.